Digam amém bem forte aí. Atos capítulo 2. Vamos ler a palavra de Deus em Atos capítulo 2? Diz assim: Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram repletos, cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados, diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isso quer dizer? Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Vamos falar com Deus? Senhor, muito obrigado por essa noite tão especial diante da Tua presença. Estamos, Deus, neste momento com os corações abertos para acolher a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito seja intérprete, ó Deus. Que os nossos corações sejam alimentados, ó Deus, pela Tua palavra nesta noite. Fala conosco, Deus. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Você já se perguntou por que falamos tão pouco sobre o Espírito Santo? Por que falamos tão pouco sobre o Espírito Santo? Por que nos sentimos, às vezes, tão amedrontados em tocar no assunto Espírito Santo de Deus? Se somos uma igreja que proclama a triunidade de Deus, o Deus triuno, o Deus trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Como no início do século XX, um grande teólogo disse que nós falamos de forma muito amedrontada do Espírito Santo e tornamos ele um pouco escondido, exilado das nossas preocupações teológicas. Por que nós falamos tão pouco sobre ele que perpassa todas as páginas da Escritura? Desde os primeiros momentos da criação, e o Espírito pairava por sobre a face das águas. Até os textos do Apocalipse: ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito e a noiva dizem: vem. A palavra de Deus escancara a presença e as ações do Espírito Santo de Deus, mas esse tema trouxe cisões em toda a história da igreja. O medo que nutrimos de movimentos carismáticos nos fazem e nos fizeram, por vezes, silenciarmos diante desse assunto tão importante, a doutrina do Espírito Santo de Deus. Eu diria a pessoa do Espírito Santo de Deus que encheu a igreja em Atos 2. Por que ficamos com tanto medo daquele que enche os nossos corações, daquele que move a igreja pelos séculos, move a história da igreja, aquele que inspirou
profetas e apóstolos para escreverem, para testemunharem as ações de Deus. Por que falamos tão pouco, às vezes? Falamos tão pouco por medo dos movimentos, às vezes, carismáticos, e permitimos que as nossas igrejas se tornem muito institucionais. As nossas teologias e a nossa espiritualidade sufocada, ossificada, porque sentimos tanto medo, de falarmos de um assunto tão importante. Veja, o Espírito Santo de Deus, que ungiu o próprio Cristo. Ele entrou na sinagoga em Nazaré e ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para proclamar as boas novas. O texto em 1 Coríntios 12 diz que sem o Espírito Santo de Deus, não teríamos força para confessá-lo como Senhor, Cristo como Senhor. Se não fossem as ações do Espírito Santo de Deus, nós não teríamos condição para confessar Jesus Cristo como Senhor. Mas disse esse teólogo Brunner, tornamos o Espírito Santo um certo enteado na própria teologia. E isso ossifica as nossas teologias, isso institucionaliza as nossas experiências. Por isso nós, como igreja viva de Cristo, precisamos ter a coragem de assumir o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele pairava por sobre a face das águas. Ele falou às igrejas que sofriam os sofrimentos lá na Ásia Menor. Sim, o Espírito que com a igreja, em uníssono, diz: volta Cristo, vem Jesus, vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Por que sentimos tanto medo se em Atos 2 temos o texto que mostra a plantação da igreja de Cristo? Lá em Atos 1:8, se você abrir, diz assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 2 tem a descida do Espírito Santo de Deus, o texto que acabamos de ler, e eu posso perceber aqui características desses primeiros 13 versos, que nos falam muito acerca da presença do Espírito Santo de Deus na igreja, das ações do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e na história da nossa própria igreja. Uma das coisas que eu considero nesses primeiros versos, é o que o Espírito Santo fez com uma multidão de iletrados. Se você abrir comigo o verso 15 de Atos capítulo 1, você lerá: naqueles dias, estando ali reunidas cerca de 120 pessoas, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: irmãos, devia se cumprir a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. O verso 15 apresenta uma expressão grega óculos, que significa multidão, iletrados. Os 120 que se reuniam ali e que foram cheios em Atos 2, repletos da presença do Espírito Santo de Deus, foram estigmatizados pelo próprio texto como uma multidão de iletrados, uma multidão de ignorantes. Aqueles que estavam ali reunidos numa festa importante do calendário judaico, a festa de Pentecostes, eles estavam perplexos e se perguntavam: mas não são eles galileus? Uma multidão de iletrados, uma multidão de ignorantes, uma multidão de pessoas que viviam às margens da sociedade de Israel. Eles não eram intérpretes respeitados da Torá, eles não eram exegetas da Torá, eles não faziam parte do Sinédrio, do Supremo Tribunal Federal daquele tempo, não. Eles estavam exilados do protagonismo de Israel. Aquela multidão, aqueles 120 iletrados, estavam exilados das decisões mais importantes daquela civilização. Sim, eles não faziam parte do Sinédrio, eles não eram respeitados por suas interpretações, mas diz o texto, Atos capítulo 2, um som como de um vento impetuoso assumiu o controle daquela casa, onde eles estavam reunidos, e eles passaram a falar em outras línguas.
E o resultado que nós temos em Atos 2 é a conversão de 3.000 pessoas, o batismo de 3.000 pessoas. Como entender 120 marginalizados por uma sociedade elitista, sendo envolvidos pelas forças, sim, do Espírito Santo de Deus, e deixando aqueles perplexos? Na festa em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, uma multidão de pessoas perplexas diante das ações do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Sabe o que eu penso? Que não importa qual é a nossa formação, não importa qual é a sua conta bancária, se você tem um cartão sem limite, se você tem experiências extraordinárias do estrangeiro, se você tem uma longa experiência de vida na igreja, não importa. Uma igreja que faz diferença em seu entorno, é uma igreja que deixa se envolver pelas forças do Espírito Santo de Deus. Aqueles iletrados deixaram uma elite inteira perplexa diante das ações de Deus. O Espírito pairava por sobre a face das águas, o Espírito falou às igrejas que sofriam na Ásia Menor, o Espírito levantou Jesus Cristo dentre os mortos, o Espírito Santo encheu a igreja de Jesus. Somos a igreja do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Aliás, o primeiro hino do cantor cristão é a celebração, é a adoração ao Deus triuno, Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Cremos do Espírito Santo de Deus, que Ele nos envolva em sua presença e que Ele faça de nós uma igreja que marque esse tempo, não pelas forças dos nossos méritos, não pela formação acadêmica que temos, não pelas experiências do estrangeiro, mas pela força do Espírito Santo de Deus. Aquele óculos, aquela multidão de iletrados, de marginalizados, deixaram Jerusalém perplexa. Que Deus os envolva pela força do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Uma outra coisa que eu percebo em Atos capítulo 2 é a expressão de repente. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. De repente é uma expressão que mostra que o Espírito Santo de Deus não pode ser fixado em nossos calendários, em nossas agendas. Eu costumo dizer, o Espírito Santo é o vento de João 3. Não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Esse é aquele nascido de Deus. O Espírito Santo é um vento incontrolável. Não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ele não é um ar-condicionado que calculamos sua temperatura, desligamos, ligamos. Não, ele é um vento. De repente, ele encheu. Som. De repente, veja a expressão forte de Atos capítulo 2, verso 2, veio do céu um som. O Espírito Santo soprou sobre aqueles homens, aqueles apóstolos, aqueles que estavam reunidos naquela casa em seu tempo. Quantas vezes não compreendemos esse de repente de Deus, suas ações soberanas e livres. Quantas espiritualidades que escravizam o próprio Espírito Santo em agendas. Veja, nós cumprimos a agenda do Espírito Santo de Deus. O de repente é a força de sua soberania, de sua criatividade. Aliás, o texto diz que nesse de repente aqueles homens iletrados, estigmatizados com a expressão óculos, foram cheios e passaram a falar em outras línguas. Veja a soberania do Espírito Santo de Deus.
Em seu tempo, em sua liberdade soberana, o Espírito Santo desceu como um som de um vento impetuoso, e ele assumiu o controle daquela igreja. E eles passaram a falar em outras línguas. Veja a criatividade da soberania do Espírito Santo de Deus. E é interessante observar as listas dos dons em 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4, como essas listas se distinguem umas das outras. A soberania de Deus nas ações, nas comunidades locais. Veja o Espírito Santo em sua criatividade, assumindo o controle da igreja em Roma, assumindo o controle da igreja em Éfeso e transbordando através daquela igreja os dons da história. Porque o único objetivo do Espírito Santo é edificar uma igreja que transborda para a vida. O Espírito Santo então fez com que aqueles homens falassem em outras línguas. Estavam ali reunidos naquela grande festa, homens de diferentes cidades, de diferentes línguas, diz o texto do verso 9, partos, medos, elamitas, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, próximas a Cirene, e romanos, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes. Todos nós, diz o texto, os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. Veja o fenômeno extraordinário, criativo, soberano, no tempo do Espírito Santo, na agenda do Espírito Santo de Deus que acontece sobre essa igreja. Glossais é uma expressão grega. Dialecto, outra expressão grega, ou seja, aquelas palavras não codificadas, tornaram-se codificadas pela força do Espírito Santo de Deus, chegando em diferentes línguas, em diferentes idiomas, convertendo o delírio de Gênesis 11. Por causa do orgulho, da petulância daqueles homens que quiseram forjar um caminho para os céus, Deus dividiu todos os homens em línguas. Em Atos 2, você tem a conversão desse fenômeno. Homens iletrados, ignorantes, marginalizados pela sociedade elitista de seu tempo, pelo sinédrio de seu tempo, pelo Supremo Tribunal Federal de seu tempo, são enchidos pela força de Deus, e o contrário acontece. Se a petulância os dividiu em línguas, em Gênesis 11, em Atos 2, o fenômeno é o contrário. Os ignorantes, os iletrados, os marginalizados, falavam o Evangelho, e eles ouviam em suas próprias línguas, em seus próprios dialetos. Veja a soberania de Deus, a liberdade soberana, a criatividade. Veja o amor de Deus. O Espírito Santo, de forma criativa, fez 120 homens e mulheres converterem a petulância de Gênesis 11. Agora temos um único idioma, uma única língua, o Evangelho proclamado em Atos 2, que transbordou em tantos momentos históricos, a partir inclusive de Atos. Temos a descida do Espírito Santo de Deus em Atos 2, mas também temos em Atos 8. Atos 10, Atos 8 em Samaria, Atos 10 na casa de Cornélio, Atos 19 em Éfeso. Veja o Espírito Santo de Deus agindo criativamente ao longo da história da igreja. E eu entendo o texto de Atos 2 como texto que mostra o amor de Cristo. O amor de Deus por todas as civilizações. O amor de Deus por todas as raças, por todas as línguas. No tempo em que a gente vê nitidamente o derretimento dos relacionamentos, o derretimento do amor, o esfriamento do amor, temos que resgatar as ações do Espírito Santo de Deus em Pentecostes. O Espírito transbordou sobre partos, medos, elamitas, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, de tantas regiões nessa festa em Jerusalém, na festa de Pentecostes.
E o Espírito Santo transbordou em Jerusalém, mas transbordou também em Samaria. Os samaritanos foram alvos desse amor, o amor de Deus. Porque Deus derrama o seu amor pelo Espírito Santo, diz Romanos 5,5. Veja o transbordamento do amor de Deus pelo Espírito Santo em Atos 2, em Atos 8, Samaria, em Atos 10, na casa de Cornélio, um gentio, em Atos 19, em Éfeso. Veja, o Espírito Santo destruindo as barreiras, destruindo os muros e tornando todos uma só igreja. São as ações do Espírito Santo de Deus, no meio de tantas divisões que vivemos hoje, de um enfrentamento irracional pelas redes sociais, do aumento do ódio, o esfriamento do amor. Nós precisamos, como igreja, clamar pela força do Espírito Santo de Deus, para que Ele sopre sobre nós mais uma vez e faça transbordar esse amor, unindo-nos como povo, unindo-nos como igreja de Jesus Cristo. Na teologia de Agostinho e de Ricardo de São Vítor, o medieval, o Espírito é o amor que une àquele que ama, o Deus Pai, o amado Filho, e o Espírito Santo é o amor. Sempre é o Espírito que nos une. O amor de Deus transbordou em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Veja a ação do Espírito Santo de Deus sobre a igreja, sobre o próprio Cristo. Nos momentos mais tristes e difíceis, como o Getsemane, o Espírito estava lá, fortalecendo a vida de Jesus, e ele pôde clamar em Marcos 14, Abba. Os que oram Abba, Paizinho, estão envolvidos e cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito é o amor que une a igreja, é o amor que destrói os muros separatistas, destrói as línguas, tornando-as uma só. O amor do Espírito Santo quer transbordar, unindo essa igreja, e a partir dessa igreja, o mundo. Não há mais muros que nos separam, não há gentios, judeus, gregos, não, homens, mulheres, livres e escravos, não. O amor de Deus que está transbordando através do Espírito Santo na igreja, e através da igreja está derrubando os muros. Os partos se sentem em família, os medos se sentem em família, os da Capadócia, os do Ponto, da Frígia, da Panfilha, todos são unidos nessa igreja, pelo amor do Espírito Santo de Deus. Que as nossas línguas se convertam no Evangelho de Cristo. Que os muros sejam derrubados, que as separações sejam derrubadas, e que os nossos corações se unam num só. Que o Espírito Santo de Deus continue unindo os corações, os nossos corações, nesta igreja tão amada, e a partir dela, na cidade de Petrópolis. Que o ódio seja destruído pelo amor, que as separações sejam destruídas pelo amor, que as divisões sejam destruídas, derretidas pelo amor do Espírito Santo de Deus sobre nós. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento? Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por esse tempo que estivemos aqui na Tua casa, celebrando o Teu santo nome, ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra. Deus, que o Teu Santo Espírito, Teu doce Espírito, alcance os nossos corações. Deus, às vezes nos separamos por coisas tão pequenas, e o ódio vence. Mas o Teu Santo Espírito é o amor que nos une, é o amor que destrói as barreiras e nos torna um só povo. É pela força do Espírito Santo que a igreja vive plena comunhão. Que a gente deixe os nossos discursos tão fanatizados, Deus, deste tempo,
E a gente substitua cada um destes discursos pelo amor transbordado do Teu Santo Espírito. Una a sua igreja, Deus, em nome de Jesus. Nós temos o maior dos desafios, a proclamação da Tua graça, a proclamação do Teu Evangelho. E nós te pedimos, Deus, que não sejam os ódios, mas que seja o Teu amor. Que seja o Teu amor a unir a igreja para o santo propósito da evangelização. Muito obrigado por tudo, Deus, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar.